dia a todos. Eu me chamo Jordane Lima Dias Oliveira e nessa oportunidade eu vou apresentar o trabalho que tem por título Tecnologia e Sociedade, possibilidade de problematizar o ensino tecnológico. Eu sou discente vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino Tecnológico, o PPGET, e esse trabalho é oriundo de uma de suas disciplinas, né, que vem justamente discutir o ensino tecnológico. Bom, o nosso trabalho e essa apresentação está organizada em uma introdução, na descrição da metodologia empregada no estudo, os resultados, que são divididos em duas sessões de discussão, as considerações finais e as nossas referências. Bom, as nossas discussões partiram da disciplina Contribuições da História da Ciência e da Tecnologia para o Ensino Tecnológico no PPGET. Durante essa disciplina, nós trabalhamos principalmente o desafio de se pensar as bases do ensino tecnológico para uma aproximação do que seria esse conceito e também problematizar a CTS nas instituições de educação. A partir disso, pensamos nas potencialidades da tecnologia, também nos desafios que essa tecnologia se coloca para o ensino tecnológico e principalmente no século XXI em que nós nos encontramos. A partir disso, algumas questões norteadoras nós elaboramos para esse trabalho, que são: qual seria o conceito de ensino tecnológico a partir de problematizações da ciência, tecnologia e sociedade nas instituições de educação, em uma abordagem que se volta para o caráter social da tecnologia? Seria fácil delimitar tal conceituação? Quais os princípios que norteiam tal ensino? Pensando nisso, também elaboramos o objetivo para esse artigo, que seria tecer reflexões acerca do conceito de ensino tecnológico, numa abordagem social da tecnologia, a partir dessas discussões. Como que a gente poderia se aproximar desse conceito? Esse estudo ele é de caráter bibliográfico, com base em Gil 2002. E, para isso, nós elegemos os 5 passos propostos pelo autor, adaptados, no caso, à nossa produção. No primeiro momento, nós realizamos o levantamento do material bibliográfico com base no próprio plano da disciplina. Também fizemos, então, conforme transcorria a disciplina, a leitura desse material. Fizemos, então, a escolha da temática e, durante as atividades desenvolvidas, também formulamos o nosso problema de pesquisas, essas questões que nortearam, né, a produção desse artigo. E, ao final, todas as discussões, as leituras, as atividades, as produções escritas, elas constituíram, então, as nossas fontes. E essas fontes foi o que serviu para que a gente pudesse produzir, então, esse material. Com base nesse material, então, nós chegamos à produção de 2 discussões principais. A primeira seria o conceito de tecnologia. E, para isso, nós fizemos uma revisão que partiu, né, a partir de alguns autores, como Reydon, Weider, Gibazo, Fenderby, Kupani, entre outros autores, e que eles vão discutir, por exemplo, desde a Grécia Antiga, o que seria, então, entendido a tecnologia. Na Grécia Antiga, nós encontramos, por exemplo, o termo tékne, né, que significa o conhecimento, ou a disciplina que se associa como uma forma de poiese. Então, a tékne está na origem das palavras modernas para a técnica, ou seja, seria o ancestral da tecnologia moderna. Conforme o tempo foi passando, no Renascimento, nós vamos encontrar uma ampliação dessa reflexão sobre a tecnologia, e um pensador que ganhou destaque foi Francis Bacon, né? O qual ele propôs a experimentação como método para investigar a natureza e a construção do que ele chamou de obras técnicas. Então, Bacon, ele não separa a ciência da tecnologia, mas concebe como parte integrante dessa filosofia natural e tratou de realizar experimentos, construir obras tecnológicas em pé de igualdade, sendo essas obras muito importantes para a melhoria das pessoas. Conforme o século vai passando, o século XX, nós vamos ter uma outra discussão mais complexa, a partir da essência do que seria a técnica e a tecnologia. E essa discussão nós encontramos em Edge.
em que técnica e tecnologia são debatidas a partir da essência das coisas, como uma forma de conhecer a natureza, um modo de desvelar o seu ser e o que está oculto. A natureza, para o autor, parece desafiada pelo homem a partir de seus recursos disponíveis a funcionar da maneira que se refletiu e se desejou construir. No século XXI, nós vamos ter já uma discussão sobre tecnologia e Basso vai nos colocar que ela não é somente o artefato em si, aquilo que hoje a gente concebe em nossas casas, como nos escritórios, aquilo como a gente tem como máquinas tecnológicas, mas ele entende a tecnologia como uma sistemática, um conjunto de procedimentos que permitem a ampliação desses conceitos das ciências naturais e na produção industrial. E nessa modo de pensar a tecnologia, nós chegamos à teoria crítica, que vai pensar um caráter mais social e democrático da tecnologia em Finberg. A teoria crítica, ela reconhece consequências tanto catastróficas do desenvolvimento tecnológico, como também aquilo que a gente vai ter como maior liberdade na tecnologia. Então, para a teoria crítica, o problema não está na tecnologia em si, mas no nosso fracasso de até agora investir em instituições apropriadas para exercer o controle humano da tecnologia. Mas nós vamos perceber que cada vez mais nós não vamos ter uma definição precisa dessa tecnologia. E o pensamento de Finberg nos ajuda a pensar o ensino, fazer esse entrelaçamento entre o ensino e o ensino tecnológico, assumindo uma visão mais crítica e completa, que é o que nós vamos fazer. Nós chegamos então na segunda discussão, que seria o ensino e ensino tecnológico, breves reflexões. Para isso, nós vamos entender o que seria o ensino. O ensino vamos ter pelo menos 4 enfoques. O ensino como transmissão cultural, como treinamento de habilidades, como fomento do desenvolvimento natural e como provocador de mudanças. Sendo assim, nós nos perguntamos, será que apenas acrescentando o termo tecnológico, nós teríamos então o ensino tecnológico? Isso poderia também só estar ligado a artefatos tecnológicos para ser um ensino tecnológico? Então, com base no que foi discutido na sessão anterior, do que seria o termo tecnológico, nós vamos entrar em base que ele vai dizer que tecnológico não é só o que transforma e constrói a realidade física, mas também aquilo que transforma e constrói a realidade social. Então, não é somente vincular o ensino aos artefatos ou à construção de artefatos tecnológicos que nós vamos ter o ensino tecnológico, mas é preciso também ter o elemento da subjetividade, de pensar no elemento humano. Com isso, nós nos aproximamos do conceito de ensino tecnológico para nós, que seria o ensino tecnológico poderia ser conceituado preliminarmente como uma prática voltada para um fazer científico-tecnológico que aborde mudanças sociais e tecnológicas do século XXI, ao mesmo tempo que se conceba o humano como peça fundamental dentro de uma praxis de ensino-aprendizagem transformadora. Com isso, nas nossas considerações finais, nós chegamos em alguns encaminhamentos para o ensino tecnológico. O primeiro deles, a alfabetização em CTS, um elemento importante a fim de propiciar a formação de amplos segmentos sociais, de acordo com as demandas da nossa sociedade, na ciência e na tecnologia, e que emergem nos contextos dos nossos educandos atualmente. Também precisamos desvincular-nos, nas instituições de ensino, da visão meramente tecnicista de preparar os alunos apenas para abastecer o mercado de trabalho, problematizar com eles as desvantagens e as potencialidades da tecnologia, bem como projetar redes de colaboração em que se vislumbre um caráter mais social do uso nessas comunidades. E, por fim, um último elemento que tem a ver com os demais, a profissão docente, é uma das funções que merece capacitação para poder lidar com as transformações ocasionadas pela tecnologia, porque se os professores não tiverem essa capacitação, como eles poderão abordar sobre a CTS, sobre a questão da tecnologia com esses estudantes? Bom, essa foi a nossa discussão e aqui temos algumas das nossas referências que foram utilizadas no nosso trabalho. Muito obrigada.